Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal de Liderança Pastoral. Quero mandar um abraço aí a você, pastor, líder, pastora, líder de ministério, você que está interessado em liderança pastoral e tem acompanhado o nosso conteúdo aqui. Muito feliz por ter tua presença, muito feliz por ter a tua interação comigo. Muitos dos conteúdos que a gente está produzindo aqui vêm de interações com vocês, de perguntas e ideias que vocês têm compartilhado comigo. Eu espero que esse conteúdo continue sendo bênção para a sua vida. Inclusive, nós estamos hoje, nesse episódio, concluindo algo que a gente começou no episódio passado, falando sobre os 3 tipos de pessoas. É uma forma da gente pensar a respeito das pessoas que estão liderando conosco, pessoas que talvez você está procurando contratar, e o tipo de pessoa que você precisa dependendo da função que você precisa que essa pessoa exerça, daquilo que a sua igreja, o seu ministério está precisando. Nós falamos no episódio passado sobre os primeiros 2 tipos de pessoa, o visionário e o operador. Eu não sei se você já se identificou nesse processo, mas queria pedir para você se identificar. Quem é você nessa escala aí de pessoas? Você é visionário, você é operador, ou talvez você é um dos 2 que está vindo hoje, mas talvez você está pensando, mas um dos 2, já falou de 2, vai falar de mais 2, é 4? Na verdade, eu vou trazer o 3º tipo de pessoa e vou falar sobre um bônus também, um 4º tipo que é mais raro, é aprendido, não é tão natural, mas que também pode ser um alvo para mim e para você. Então, identifique-se nessa esfera. Eu falei para vocês que, para mim, o que tem o ranking mais alto é a questão de visionário, mas eu tenho também um pouco de operador em mim, e o que eu menos tenho é o processador, né, que é um dos nomes, ou processual, um dos tipos de pessoas que a gente vai estar falando hoje. Se você perdeu o episódio passado, vai lá primeiro e assiste o primeiro episódio, para você não pegar o bonde andando. E ali eu já dei meio que um parâmetro, meio que uma ideia daquilo que a gente está conversando aqui, para você não se perder. Então assiste lá primeiro, depois você volta para cá, tá bom? Nós já falamos sobre o visionário, aquele que tem a ideia grande, cara, ele está sempre sonhando, sempre cheio de ideias, e ele é absolutamente necessário para qualquer organização, porque tudo que a gente vai fazer começa com uma visão, começa com um desejo de que algo seja melhorado, algo seja inventado, algo seja produzido, né? E tudo começa com uma visão. Isso é muito, muito necessário. Mas também, só na visão fica somente no papel. O operador é aquele que faz acontecer. O operador é aquele que trabalha, aquele que monta a mesa, que limpa o salão, que liga as luzes, que fica até tarde para trancar o prédio. O operador é aquele que faz acontecer. Mas existe ainda um 3º tipo de pessoa que é muito necessário numa organização, que é o processual, que nós vamos falar hoje. E esse tipo de pessoa, ele se torna não somente importante, mas crucial à medida que a sua igreja, o seu departamento cresce. Por quê? Porque no começo, honestamente, se você tiver uma visão e gente disposta a trabalhar, você consegue fazer muita coisa. Uma igreja pequena não precisa necessariamente de uma pessoa processual, não precisa. Não precisa. Um departamento pequeno que está começando ainda não precisa de uma pessoa processual. Pode ser beneficiado? Pode ser bênção, mas não é necessário. Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar, você tem um sonho, você tem uma visão, tem alguém que está puxando a organização nessa direção, e tem muita gente disposta a trabalhar. Então você simplesmente lança a visão, chama o povo para trabalhar, e você vai e você consegue fazer. Agora, se você quer que a sua organização cresça, se você quer que o seu departamento cresça, e se de fato esse crescimento começar a acontecer, a pessoa processual vai ser absolutamente crucial. E sem ela, ou sem ele, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir crescer. Então, a organização pequena não precisa necessariamente de um processual, mas à medida que ela cresce, se ela não tiver alguém processual, ela não consegue, ela chega num teto, bate num teto, e daquele teto não passa. Não passa por quê? Porque não tem processos definidos.
não consegue escalonar aquilo que está fazendo. O que é escalonar? Não consegue fazer a mesma coisa para um número e um volume maior de pessoas. Por exemplo, você pode ter discipuladores na sua igreja que estão discipulando. Vamos dizer que você tenha 3 discipuladores e cada um está discipulando 3 pessoas. Ótimo, você tem a possibilidade de discipular 9 pessoas, ok? Mas e se você precisar discipular 99 pessoas? Como é que você faz? Você vai precisar de um processo para identificar bons discipuladores, treinar esses discipuladores, ensinar eles como fazer. Você vai ter que ter um processo até para você saber quem está sendo... 99 você não consegue já manter num caderno anotado. Você vai ter que saber, cara, quem está sendo discipulado, quando que começou, qual que é a data prevista de terminar, como que a gente vai fazer isso, vai ter uma formatura no fim, não vai? Se das 99, 10 delas desistiram ao longo do caminho, por que desistiram? O que aconteceu? Tem alguma ligação que a gente pode identificar? Você vai precisar de um processo maior para você poder gerenciar mais pessoas e escalonar aquilo que você faz. Então, se uma igreja tem 9 pessoas para discipular, se um departamento tem 9 pessoas para aconselhar, se um departamento infantil tem 9 crianças para cuidar, ok, não precisa de um processual. Agora, se você quer crescer e você está crescendo e você não tem um processual, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Vai aparecer 99 pessoas para você discipular e aí? Você não tem discipulador. Então, como é que você identifica esse discipulador? Uma vez identificado, como é que você treina ele? Uma vez treinado, como é que você linka ele com as pessoas que vão discipular? Uma vez que linkou, como é que você mantém o contato para ver se essa pessoa está sendo discipulada ainda? Cara, você vai bater num teto e você não vai conseguir crescer, porque você não tem processo. Porque você não tem processo, você não discipula. Porque você não discipulou, você não cresce. E assim por diante. Então vamos falar um pouquinho sobre esse processador e algumas características desse tipo de pessoa para a gente poder conversar um pouquinho aqui. O processador, ele é uma pessoa que ama trazer ordem na organização. Ele ama organizar, ele ama planejar, ele ama planilhar a sua organização e a sua situação para que tenha um controle maior, controle no bom sentido, um controle maior, uma ideia maior daquilo que está acontecendo. Ele gosta de trabalhar não somente no ministério, mas nos sistemas e nos processos que o ministério precisa para que o ministério seja consistente e escalonável. Então ele não quer só saber se está legal, né, hoje o número de pequenos grupos. Ele quer saber, cara, quais são os líderes em treinamento que você está treinando para os pequenos grupos, porque amanhã nós vamos precisar de mais 10. Não adianta estar legal hoje, mas a gente está preparado hoje para aquilo que vai vir amanhã. Ele quer saber sobre consistência e a capacidade de você escalonar isso. Esse é o processador. Cara, o que a gente está fazendo hoje para poder crescer para amanhã. E se esses processos não existem ainda, se esses processos de crescimento não existem ainda, essa pessoa vai querer implementar e desenhar esses processos. Essa pessoa é extremamente necessária para a sua organização. Então, você tem lá os seus 3 discipuladores, discipulando 9 pessoas, ótimo, mas cara, esses 3 discipuladores não podem só estar discipulando, eles precisam estar treinando novos discipuladores também, porque amanhã vai ter 99. E se a gente não treinar agora, a gente não consegue chegar lá. E essa pessoa vai estar muito, muito envolvida nisso e muito querendo desenhar esses processos. Agora, esse tipo de pessoa, o processador, normalmente é uma pessoa muito racional e muito analítica por natureza. Então, ela não vai tanto celebrar os 9 que você está discipulando, quanto ela vai estar pensando, tá, cara, mas amanhã tem 19, depois tem 29, depois 39. Então, ela vai ter uma dificuldade em somente celebrar o presente sem pensar no futuro. Falar, cara, beleza, mas como que a gente vai chegar no 19, no 29, no 39 para um dia chegar no 99? Ela é analítica, ela é lógica, ela é sequencial na sua forma de pensar. E ela não vai se emocionar tanto com a vitória de hoje quanto ela vai estar planejando aquilo que precisa para ter uma vitória amanhã.
esse tipo de pessoa, alguns outros critérios aqui para você identificar quem são os processuais aí no seu meio, tá? E talvez você vai descobrir que você tem processual no seu meio aí, que talvez você, por não ter o mesmo dom, a mesma capacidade, você não valorizava eles, mas talvez essas pessoas são peças chaves para aquilo que você precisa. Olha só, normalmente o processual, não é regra, tá? Mas normalmente o processual gosta de rotina. O processual, normalmente, ele confia muito em dados. E ele gosta de dados, ele gosta de coletar dados, pegar informações, porque ele precisa de dados para entender o que está acontecendo. Por quê? Porque o processual não é muito aquela pessoa que diz assim, eu confio na minha intuição, eu acho que é assim, eu sinto que isso está acontecendo. Ele diz, cara, eu acho e eu sinto não, me dá dados. Eu preciso de dados, números, coisas concretas para eu poder dizer o que está acontecendo. Ele não é muito intuitivo, diferente do visionário. O visionário não tem dados nenhum, porque não existem dados para uma ideia nova. Uma ideia nova não tem dados ainda, existe uma intuição que diz, cara, eu acho que vai dar certo. E depois os dados vão comprovar se deu ou se não deu certo. Então ele não gosta muito de intuição, ele gosta de dados. Por causa disso, preste bem atenção nisso, o processual normalmente não gosta de riscos. O processual não gosta de assumir riscos, ele quer saber, cara, será que nós não estamos pisando aqui numa área que a gente não deve pisar? Ele não gosta muito de assumir riscos, não vai ser a pessoa que vai dizer, não, vamos fazer que vai dar certo. Não, ele vai dizer, peraí, mas vamos estudar os dados, vamos olhar o passado, vamos fazer uma análise detalhada do quadro para a gente saber se não é muito arriscado a gente fazer isso. Esse tipo de pessoa normalmente não gosta de ser acelerada demais, não gosta de ser empurrada para tomar uma decisão precoce. Ela quer ter tempo para analisar, tempo para olhar isso, tempo para pensar a respeito, tempo para orar ao respeito, já que a gente está falando aqui de pastores e líderes, né? Antes de tomar uma decisão. E normalmente essa pessoa vai ter a tendência de preferir o status quo. Vai preferir manter as coisas do jeito que estão. Por quê? Porque as coisas do jeito que estão são mais seguras, são mais previsíveis, não envolve tanto risco, tem a rotina que eu já me acostumei, e normalmente vai ser uma pessoa que vai parecer que está travando o processo, mas nós vamos falar sobre como ela não está travando o processo necessariamente. Ela é o equilíbrio que o visionário precisa. É o equilíbrio que o visionário precisa, que teve uma ideia hoje, amanhã tem outra. A gente falou sobre isso no episódio passado, né? O visionário tem um desequilíbrio. Às vezes ele tem uma ideia hoje, amanhã ele já tem outra. A gente nem implementou a ideia passada, ele já está querendo trazer uma nova ideia. O processual é o cara que vai segurar o visionário um pouquinho, vai equilibrar ele, dizendo, tá, beleza, vamos fazer isso. Mas existe um equilíbrio aqui que a gente precisa cuidar. E, gente, o processual, ele traz uma capacidade para a sua organização, ele traz um entendimento para a sua organização que é absolutamente crucial. Por quê? Porque eles vão trabalhar mitigando o teu risco. Eles vão trabalhar trazendo uma consistência para aquilo que você traz, que o visionário às vezes não tem uma consistência. O visionário está mudando de ideia o tempo todo. É o processual que vai criar uma consistência, uma base, uma cama para você poder construir em cima. Agora, o processual tem um outro lado que é muito importante. Às vezes o processual, ele por causa do atributo analítico dele, do jeito dele ser, ele vai colocar o freio um pouquinho no visionário. Às vezes o visionário não gosta disso, né? Coloca o freio um pouquinho no visionário. E para o operador também, o operador está acostumado ao quê? Tem visão, vamos fazer. A sua organização normalmente ela vai de visionário com o operador, o processual entra um pouco mais tarde. E aí o visionário está acostumado a dar visão e os operadores correrem atrás. O operador está acostumado a ouvir a visão e sair fazendo. E o processual, quando ele entra na sua organização, ele se torna um link entre a visão e o operador. E aí o visionário fala, pô, antigamente eu só falava e a turma corria. Agora eu falo, tem que criar um processo
para a turma poder vir atrás. O operador diz, poxa, antigamente o pastor tocava a trombeta, a gente saía correndo. Agora o pastor toca a trombeta, a gente tem que desenhar como que a gente vai sair correndo, quem que vai sair correndo, por que que vai sair correndo, que horas vai sair correndo, de que jeito vai sair correndo para a gente poder sair correndo. E normalmente o visionário e o operador se sentem travados pelo processual. Preste atenção nisso. Normalmente, o operário e o visionário se sentem travados pelo processual. Quer ver um exemplo? Na minha igreja, antigamente, você queria fazer um evento, você falava comigo e fazia o evento. Hoje, para você fazer um evento na minha igreja, você tem que falar com a secretária da igreja e você tem que preencher um formulário de eventos. Por quê? Porque a nossa igreja cresceu a um ponto que, primeiro, a gente precisa saber para o seu evento. Cara, o que você precisa lá? Você precisa de mesa, cadeira, microfone, telão funcionando, câmera, transmissão ao vivo, limpeza. O que mais você precisa no seu evento? Hoje não tem como a gente simplesmente falar com uma pessoa e essa pessoa cuidar de todos esses detalhes. Eu preciso que você preencha um formulário. Esse formulário, se você precisa de mesas e cadeiras, vai para a secretaria da igreja. Se você precisa de transmissão ao vivo, vai para o nosso departamento de mídia. Se você precisa de som, vai para o departamento de som. Se você precisa de decoração, vai para outro departamento. Se você precisa que eu esteja lá, vai para outra pessoa que cuida da minha agenda, para que a gente possa conciliar tudo isso e fazer uma coisa consistente, bacana, preparada e correta. Por quê? Porque a nossa organização cresceu e a gente precisou instituir processos. Mas para alguns que estavam acostumados a só falar e fazer, ficou frustrante esse processo. Poxa, mas precisa desse processo? Antigamente a gente só falava e fazia. Parece que está travando. Não está travando, está organizando. Por quê? Porque hoje a nossa organização tem tanta demanda que se eu não organizar e eu não trabalhar isso, eu acabo não conseguindo atender bem, ou marcando 2 eventos na mesma data, ou o pastor tinha que estar num casamento, tinha que estar no evento, mas ninguém falou, ou a transmissão ao vivo não vai funcionar porque a câmera está no outro evento e agora não tem como fazer os 2 eventos. Então, se não organizar, não vai. Por isso que eu falo, organizações pequenas não precisam se preocupar com o processual. Agora, se você quer crescer e quer escalonar, se a sua organização está crescendo, você precisa de uma pessoa processual na sua igreja. Agora, é muito importante você saber que normalmente quando você traz uma pessoa processual, algumas pessoas não vão gostar desse processo, porque antigamente era tão simples e agora parece que se tornou complicado. Não é que se tornou complicado, é que para você discipular 99 pessoas, você vai ter que ter uma organização, você vai ter que ter uma planilha, você vai ter que ter um processo, você vai ter que ter uma data de começo e uma data de fim, você vai ter que ter uma forma de treinar e identificar voluntários e discipuladores. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Eu me lembro, alguns anos atrás, um irmão da nossa igreja, que é um cara bem processual, foi contratado por uma empresa para criar os processos para a empresa. Eu falei para ele, cuidado, meu irmão, porque a grande maioria das empresas querem ser organizadas, mas não querem se organizar. Presta atenção. Querem ser organizadas, mas não querem se organizar. Ninguém diria que não quer ser organizado, mas o processo de se organizar é um processo, às vezes, chato. E o processual ele vem para trazer esse processo de organização. E, às vezes, as pessoas entendem isso como chatice, mas não é chatice, é necessário. Antes a gente não tinha que planilhar nada, agora tem que planilhar. Por quê? Porque antes era 9 eu lembro de cabeça, 99 não tem como controlar. Se não planilhar, se não organizar, se não treinar, se não tiver processos. Então, à medida que a sua organização cresce, você precisa de alguém processual. Você precisa dar ferramentas e autoridade para essa pessoa poder criar os processos e implementar esses processos. Por quê? Porque à medida que a nossa organização, a nossa igreja, o nosso departamento cresce, ele precisa fazer uma mudança de chave, uma mudança de paradigma. Preste atenção nisso. Quando a nossa organização é pequena, o paradigma são pessoas. A gente trabalha através de pessoas. Fala com o pastor que ele resolve. Precisa de um evento organizado. Fala com a pessoa de eventos que ela resolve. Você tem pessoas e não tem processos.
Qual que é o problema? Chega um ponto na sua igreja, na sua organização, no seu departamento, que o pastor já não consegue resolver tudo. Então você não pode ter uma pessoa somente, o pastor, você precisa ter um processo. Como que eu resolvo essa situação na minha organização? Com quem que eu falo? Para onde que eu vou? Você não pode somente ter pessoas, você tem que ter processo. Na minha organização, um tempo atrás, para o discipulado, vou usar o exemplo que eu já estou usando, eu tinha uma pessoa. E essa pessoa discipulava a grande maioria das pessoas que vinham. E ela matava no peito e fazia acontecer. E era bênção. Matava no peito e fazia acontecer. Era bênção. Por um tempo, funcionou. Hoje nós temos tanta gente para discipular que somente uma pessoa não resolve. Eu ainda tenho uma pessoa. Ainda tenho o pastor Isaías que cuida do discipulado para mim. Mas eu tenho, além do pastor Isaías, um processo que ele utiliza para a gente tentar manter essa questão organizada. Eu já não consigo trabalhar somente através de uma pessoa que mata tudo no peito e faz tudo de cabeça. Eu preciso ter um processo para que isso possa funcionar. Queridos, não é diferente de qualquer organização que cresce. Vai perguntar para o McDonald's hoje, né? Se eles têm um manual de processos. Claro que eles têm. A consistência do McDonald's, de você sair e pegar, né, um Big Mac, você pega aqui no Brasil, você pega um Big Mac nos Estados Unidos, já comi McDonald's na Suíça, você pega lá a mesma coisa, já vi McDonald's no Egito, não comi, mas estava lá, e cara, o produto é o mesmo, a metodologia é a mesma, a logomarca é a mesma, a aparência da loja é a mesma, o cheiro é o mesmo, centrado dentro do McDonald's. Por quê? Porque existem processos implementados que geram consistência, e é somente através desses processos que uma empresa como a McDonald's consegue escalonar, ou seja, abrir tantas frentes em tantos lugares diferentes, mantendo uma consistência. Se você e a sua organização está crescendo, você vai precisar de processo. Se você cuida de um departamento, por exemplo, de casais na sua igreja, se você tem 10 casais, 15 casais, ótimo, você consegue, com uma pessoa que você é, um líder, você consegue cuidar desses 10, 15 casais, fazer os eventos e assim por diante. Mas e quando tiver 100 casais? Você vai pregar, organizar o evento, montar as mesas, cozinhar a comida, fazer a divulgação no mídia e tudo mais, você vai cuidar de tudo isso sozinho? Talvez você está descobrindo hoje, na nossa conversa aqui, que esse é o teu problema. Cara, eu estou fazendo tudo. Eu estou pregando, eu estou montando mesa, eu estou limpando o salão, eu estou cozinhando o negócio, eu estou me matando aqui. E talvez você está confundindo esse teu esforço com, nossa, com braveza. Olha que lindo, eu estou matando aqui, estou me matando, estou me acabando aqui para a glória de Deus. Cara, às vezes não é para a glória de Deus. Às vezes você está se matando aí porque está faltando um processo. Um processo, por exemplo, de você dizer, ok, nós vamos dividir o nosso departamento, então, em funções diferentes. Nós vamos ter a pessoa do mídia que vai cuidar disso, outra pessoa vai cuidar da alimentação, outra pessoa vai cuidar da pregação, e nós vamos criar um processo aqui e um sistema e um grupo de pessoas para a gente poder divulgar isso, trabalhar isso de uma forma mais escalonável. Amanhã ou depois você vai ter 100 casais, você vai ter 200 casais, você vai ter 500 casais. E aí? Como é que você vai cuidar disso? Se você não tiver um processo, se você só tiver uma pessoa e não um processo, você não consegue crescer. Você não consegue crescer. Guarde isso. Se você tiver só uma pessoa e não um processo, você não consegue crescer além daquela pessoa. Uma vez que tem o processo, você fala, ó, tá aqui o processo, você pode pôr 1, 2, 3, 10, 15, 30 pessoas fazendo o mesmo processo. E é consistente e é escalonável, porque o processo foi desenhado. Então você precisa do processual se a sua organização está crescendo. Ok? Sobrou um pouquinho de tempo aqui, eu quero falar um pouquinho com você sobre o quarto tipo de pessoas, é um bônus, é um quarto tipo de pessoa que é um pouco mais raro, é aprendido, mas também é algo que a gente pode almejar a ser e a ter na nossa organização, que é o sinergista. O sinergista. O que é a sinergia? Você tem capacidade de juntar vários elementos diferentes para que seja algo exponencial. O sinergista é aquele que é capaz de coreografar e harmonizar o visionário, processual e o operador, é capaz de trabalhar com esses três grupos de pessoas
em prol da visão da organização. Normalmente, o sinergista é uma pessoa que ama estar em grupos e sabe muito bem coordenar e trabalhar com grupos. Tem, normalmente, um alto grau de inteligência emocional. O sinergista consegue ter um alto grau de inteligência emocional, de saber lidar com pessoas de personalidades diferentes, trazendo a sua personalidade, sabendo lidar com esse tipo de pessoa em prol da visão da organização. Normalmente, eles são muito capazes de entender a dinâmica da interação do grupo. Você vê num grupo, numa reunião, num ministério, essa pessoa é mais assim, aquela é mais assada, eu consigo juntar aqui, pegar a força desse com a força daquele. Poxa, mas se eu fizer isso aqui, essa personalidade vai se sentir magoada, então eu preciso trabalhar de certa forma. Ele vai saber trabalhar o sistema e trabalhar a personalidade de pessoas em prol do melhor para a organização. O sinergista é aquele que procura saber, cara, o que é o melhor para a organização? Não o que é melhor para mim. O que é o melhor para a organização? E ele consegue juntar essas pessoas, né, fazer uma sinergia dessas pessoas em prol de algo melhor. O sinergista, eu não estou falando muito sobre ele porque ele é um estilo de ser que é aprendido. Você pode ser visionário, processual ou operador, naturalmente, e ainda pode aprender a ser um sinergista. Você pode ser um visionário que também aprende a ser um sinergista e de juntar as pessoas ao seu redor e trabalhar elas, afunilar elas na direção da sua visão. Você pode ser um processador e ainda ser um sinergista. Você pode ser um operacional e ainda ser também um sinergista. Você pode transcender aquilo que é natural para você, visionário, operador ou processual. Você pode transcender isso e se tornar um sinergista também, trazendo essas pessoas ao seu redor, né, e abençoando a sua equipe. Então, sinergistas também já é um grau um pouco mais elevado de liderança, né, mas é algo que a gente deve também estar buscando, a gente deve estar, quem sabe, né, buscando nós mesmos nos tornarmos mais sinergistas, aprendendo um pouquinho mais a respeito desses 3 tipos de pessoas e como a gente lida com esses 3 tipos de pessoas. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente fechar a respeito de sinergista. Eu espero que você já tenha aprendido algumas coisas aqui com a nossa discussão nesses últimos 2 episódios, que te ajude a ser um pouco de sinergista. Por exemplo, se você encontrar um visionário, você já vai saber que, cara, o visionário é necessário, é o primeiro ponto que precisa ter na organização, mas o visionário tem um lado negativo. Ele pode mudar de visão da noite para o dia e a gente nem teve tempo de operacionalizar ainda a última visão dele, já está tendo uma nova visão. Às vezes você vai precisar segurar um pouco o visionário e falar, cara, beleza, segura essa ideia, né? Às vezes não é o momento, a visão é boa, a visão é clara, a visão é útil, mas às vezes o momento da organização não é o momento de implantar aquela visão. Você vai ter que aprender a segurar o visionário um pouquinho. O sinergista já consegue usar a visão, guardar a visão, honrar essa visão, mas ao mesmo tempo segurar um pouquinho, porque talvez o momento não é o momento apropriado. O sinergista também consegue trabalhar com o processual, entendendo, cara, eu preciso de um processual aqui, né? Eu preciso de um cara que organize isso para a gente, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar o processual, com a sua aversão ao risco, segurar a organização. Um processual que está liderando uma equipe, ele vai ser averso a risco, e às vezes a gente tem que arriscar algumas coisas para poder caminhar com a nossa organização para frente. Então você vai poder trabalhar com isso. Cara, eu preciso de um processual aqui, mas eu preciso que esse processual não trave demais a situação. O processual também não pode burocratizar demais a organização a ponto que a organização não roda, não funciona, né? O processual está mais preocupado em criar um processo bonito e redondo, mas às vezes a gente tem que olhar o processo e ver, cara, está funcionando? Tá sendo prático para as pessoas ou está burocratizando demais? O sinergista consegue olhar isso e ver se está burocratizando demais ou se está funcionando, né? O processo tem que servir a organização não pode servir o processo. Isso é muito importante. Isso é um tema para um outro episódio aí sobre estatutos de igreja, estatutos de organizações, né? Mas o processo tem que servir a organização, não a organização servir o processo. Então o sinergista tem que saber trabalhar isso. E no operacional também, o sinergista consegue olhar, cara, estamos aqui com gente que está disposta a trabalhar,
mas também só gente disposta a trabalhar sem ter uma metodologia de como nós vamos trabalhar, a gente pode acabar tendo um monte de gente indo em direções diferentes. Imagine você discipulando 99 pessoas, com cada discipulador fazendo do seu jeito, um encontra todo dia, outro encontra uma vez por semana, o outro encontra usando um livro tal, o outro não lê nada só hora, o outro, sabe? Cara, aí você não consegue trabalhar. Você tem um monte de operadores, mas eles não estão organizados com um processo para você alcançar a visão que você tem. E o sinergista é um que é capaz de juntar tudo isso. Então, pastorzão, pastora, líder de ministério, você que precisa, né, organizar e pensar a respeito da sua organização. Toda organização pode começar com visionário e operacionais. Isso funciona por um tempo. Depois de um tempo, você vai precisar de um processual, de uma pessoa, um processador, que possa te ajudar a criar processos e sistemas para que você possa escalonar. E, mais para frente ainda, você deve buscar um sinergista, ou talvez até mesmo você precisa se tornar um sinergista, trabalhando com seus visionários, trabalhando com seus processuais, trabalhando com seus operadores, para reger a instituição de uma forma que seja útil. Então, espero que isso tenha sido útil para você, espero que isso tenha criado algumas categorias para você começar a pensar. Mais uma vez, quero te incentivar, identifique no seu grupo de líderes, de voluntários, de pastores, identifique com o seu grupo que tipo de pessoa cada pessoa é, quem que você tem ao seu redor, quem que você precisa agora. Né? Talvez você não precise de mais operadores, que você tem muitos operadores, você não precisa de mais gente para trabalhar, você precisa de um processo para que todos que estão trabalhando trabalhem na mesma direção. Né? Talvez você é uma organização que está crescendo e precisa dessa questão processual. Pense quem que você tem ao seu redor já, hoje. Quem que você tem ao seu redor? São mais visionários? São mais processuais? São mais operadores? Como é que está o teu equilíbrio aí? Você precisa de muitos operadores, poucos visionários, né? E dependendo do teu tamanho, você precisa de alguns processuais. O que está faltando para você? Talvez você tenha muito visionário e pouco operador, né? A gente diz, tem muito cacique e pouco índio, né? Tem muito cozinheiro na cozinha, né? Cara, a cozinha tem que ter um cozinheiro-chefe e o restante só obedecendo as ordens, fazendo acontecer. Senão a gente sai, né, cada um fazendo um prato diferente e vira uma salada de fruta. Então, o que você precisa hoje? Quem sabe você até mesmo fez uma contratação de uma pessoa para tentar te ajudar e você contratou um visionário. E talvez esse visionário está tendo ideias, mas não está operacionalizando as suas ideias. Por quê? Não porque a pessoa é errada, porque você contratou um visionário. Você precisa talvez dar para ele um departamento, você precisa dar para ele alguma coisa onde ele possa visionar e ser aquilo que Deus o fez para ser. Talvez você só está pensando em trazer mais operadores, precisa de mais gente para trabalhar, Cara, mas mais gente sem organização, sem o processual, mais cedo ou mais tarde você quebra também. Então, pare para pensar sobre isso, veja quem você já tem e, principalmente, veja que tipo de pessoa você precisa e comece a identificar essas pessoas na sua igreja, no seu departamento, ao seu redor, para que você possa ter o mix correto, a mistura perfeita desse tipo de pessoa ao seu redor. Tá bom? Espero que isso tenha te ajudado. Sei que tem muito mais aqui que a gente poderia conversar e talvez questões específicas, mas a minha ideia é dar para você categorias, para você poder pensar, para você poder aplicar isso aí à sua vida, ao seu ministério, ao seu contexto, nos próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos. Alguém mandou para mim, um pastor que assiste o nosso canal lá do Mato Grosso do Sul, mandou para mim, pastor, fale sobre como a gente fala de dinheiro no púlpito, como que a gente fala sobre recurso financeiro e dinheiro do púlpito, como que eu comunico isso de forma clara, sem ser chato, sem ser forçado demais, como que eu faço isso? 2 episódios estão vindo com princípios para você, não doutrina, porque cada igreja faz do seu jeito, eu não vou entrar nesse detalhe de como você faz, mas princípios que são aplicáveis para a sua igreja, para a minha igreja, para qualquer igreja, a respeito de como falar sobre dinheiro do púlpito. Eu aguardo vocês para uma próxima conversa, um próximo episódio daqui a 15 dias. Um abraço para vocês, Deus abençoe. E se você tem algum comentário, alguma coisa, mande aqui seu comentário, converse comigo, me siga no Instagram, eu estou sempre respondendo recados e perguntas e essa interação é muito, muito rica para mim, então não deixe de fazer isso. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.